Voltamos com o segundo bloco do Bem-Estar Criança. Na pauta de hoje, o NJE, Núcleo de Jovens Empreendedores do Sistema Fiesp-Ciesp, recebendo o Eric e também o André. Eric, no estado de São Paulo hoje, como é que estão os núcleos do NJE e quais são os planos do NJE para o estado de São Paulo? Então, hoje nós temos cerca, no estado, de 32 núcleos de jovens empreendedores, né? E a meta é ampliar cada vez mais esses núcleos, né? Com o objetivo sempre de estar agora como estou agora na diretoria, andar por esse estado todo, sabendo as dificuldades dos jovens empreendedores, saber o que nós podemos estar ajudando os jovens empreendedores, tanto do estado como principalmente aqui na nossa Baixada. E um dos principais objetivos, em conjunto com o André, é apadrinhar novos núcleos de jovens empreendedores, como Praia Grande, Cubatão, Guarujá. Então, é uma força que é um objetivo maior, até como eu já fui coordenador, nós estarmos pujante na nossa região, na Baixada Santista. Então, é uma meta que nós estabelecemos para conseguir apadrinhar esses novos núcleos. Bacana. André, aqui nos bastidores, estava falando num tal de um rapaz, não sei o que ele é, que chama Metanoia. O que é esse Metanoia? Rapaz, brincadeira. Metanoia é um site, o André vai falar um pouco mais. A Metanoia, sem querer fazer propaganda, é que eu gostei muito do que eu ouvi ontem. Ontem eu tive a oportunidade de ir num lançamento de um livro do Roberto, e foi lá no Ciesp, em São Paulo, e em determinado momento da palestra, ele teve uma palestra primeiro, depois autógrafos do livro, né? Em determinado momento da palestra, ele chamou pessoas para se sentarem à mesa. Do lado esquerdo dele, 3 empresários. Do lado direito dele, 3 pessoas de dentro da Metanoia. E o Metanoia para lá, Metanoia para cá. Afinal, o que é Metanoia, né? E o que me chamou muito a atenção, Tadeu, o semblante dos empresários, quando sentaram à mesa e durante o tempo inteiro, era um semblante descomprimido. Normalmente o empreendedor tem um semblante muito comprimido. São muitas responsabilidades que você assume, não é fácil empreender no Brasil, parece que muitas forças são contrárias, para não dizer quase todas, né? Ou todas. Então, assim, aquela velha frase de matar um leão por dia, ela está muito estereotipada no semblante do empreendedor. E o que me chamou a atenção é que esses empresários estavam com um semblante muito sereno. E em certos momentos eles fizeram um depoimento e eu comecei a entender o que é metanoia. Quando eu cheguei em casa, eu entrei em metanoia.com.br e eu assim, fiquei surpreso. É um programa criado pelo Roberto, o escritor do livro, tá certo? Que você passa um ano nesse programa, tem algumas imersões. E você sai do outro lado, parece uma máquina de linha de produção que você faz, que demora um ano para sair do outro lado, pronto, para você ter vamos colocar assim, um reset da sua mente. Porque para empreender, você precisa ter um olhar positivo sobre as coisas. E até, aliás, tem um vídeo no site do Metanoia que ele mostra uma paisagem, uma máquina fotográfica, e ele fala, para você fotografar, precisa de uma paisagem, de uma máquina fotográfica e precisa de um olhar. Tem gente que ao enquadra a parte árida, e tem gente que ao enquadrar, enquadra a parte de abundância. É o que você quiser enquadrar que vai acontecer na sua vida. O empreendedor vamos colocar assim, é um elemento que tem a condição de olhar o árido ou olhar a abundância, e vai se materializar na vida dele aquilo. Metanoia é uma espécie de máquina que vai deixar você olhando o ponto bom, tá certo? É um programa, é muito interessante, uma viagem. Chegar em casa eu vou entrar nesse metanoia.com.br. Agora, um dos grandes gargalos, também a gente conversando aqui até antes do programa, né, Eric, é a questão educacional, a educação no nosso país. Como é que você vê? E até nas palestras lá do 10º evento, do 10º Congresso. Do 10º Congresso. O Osiris colocou muito isso, temos que fazer uma revolução na área educacional. Eu acho assim, que o empreendedorismo hoje está focado na área da educação, tanto que o tema foi a arte de empreender, que foi voltado para a educação.
e sensibilizar também as escolas, as universidades a implementar o tema empreendedorismo, porque também o que eu posso afirmar, Tadeu, não adianta você estar numa universidade, estar numa escola, mas você não ter a base familiar, porque tudo começa com a sua base familiar, com a educação, com o carinho dos pais. E você sabe, com tudo isso, você pode ter a sua autonomia e saber o que você quer fazer da vida. Se você vai querer ser um funcionário, um alto executivo dentro da empresa onde você tem um sonho em trabalhar, ou você vai empreender montando o seu próprio negócio com sucesso. Mas para isso, precisa ter o quê? Ética, precisa ter trabalho. E como o André falou, a Metanoia, ele também é a empresa ética, a empresa onde você pode fazer duas coisas. Ou o empresário trata os seus funcionários como coisa, que eles chamam, empresa coisa, ou empresa sujeito, que são os empresários que tratam o seu funcionário como seres humanos, com carinho. E acho que a educação parte desse princípio. O empreendedor tem que tratar com parte na educação e na parte humana. Então esse é o objetivo que as autoridades do governo municipal, estadual e federal têm que focar a educação na parte humana. Seu ponto de vista, André, a questão da educação. Eu diria o seguinte, no Brasil, ninguém me ensinou a ser empreendedor. E o meu cliente hoje, nesses últimos 15 anos nessa empresa, o meu cliente é o empreendedor, tá? Eu percebo claramente que ele não sabe o que é ser empreendedor. O Sebrae ajuda bastante, são poucos aqueles que usam o Sebrae. Mas o Sebrae também, ele tem um limite, ele tem um perfil que ele ajuda você até um certo ponto, daí em diante você precisa conseguir andar com seus próprios pés. Porque não dá para ficar assim. Exatamente, senão a gente vai ter que dar a mão até quando, né? Então a educação, eu diria que ela é essência. Dentro da educação empreendedora, um ponto que ele é fundamental é o associativismo. Eu nunca gostei de ser nem síndico de prédio, Tadeu. E de repente eu recebi um convite para participar do NJE e de assumir um cargo, uma responsabilidade. Eu confesso para você que eu fiquei muito preocupado. Será que eu devo? Será que eu não devo? O que esse cargo vai necessitar de mim? Será que eu vou dar conta? Não vou? E, assim, na realidade, se não for pelo associativismo, você vai ficar tendo o sentimento de solidão. O empresário tem esse sentimento. No momento que você se associa, no momento que você troca cartão, no momento que você vai numa palestra de qualquer que seja o tema, você ali tem a oportunidade de oxigenar a tua cabeça, de sair um pouquinho do quadrado da tua empresa, do quadrado dos teus problemas, dos teus desafios. E de repente, numa troca de cartão, numa troca de informação com alguém, você tem um eureka para alguma coisa, você tem uma ideia. E o empreendedorismo, ele é absolutamente humano, ele não é algorítmico, sabe? Ele não é matemático, ele é humano. O que dá certo para mim pode não dar certo para você. O meu modelo de negócios pode ser que seja maravilhoso, mas se você tentar aplicar pode ser que não dê certo, porque você não tem alguma característica que eu tenho e que você nem teve... Pode ser que você não tenha tido a capacidade de perceber essa característica. Então é algo muito mais ligado a humanidades, tá certo? A criatividade, a paciência, se conhecer, entender o seu ponto de utilidade, entender como você pode ajudar aquele que paga a tua conta no final do mês, do que propriamente uma métrica de contas a receber. Senão você fica engessando, é muito pouco. Fica pobre empreender só dentro de métricas, entendeu? Nós passamos aqui em off, conversando também em off, sobre a questão das empresas que abrem e que em pouco tempo fecham. É isso. Isso é o resultado da falta de educação. Porque o meu pai, apesar dele ter sido empreendedor, ele não me ensinou o que é empreender. Ele me deu exemplos de coragem. Exemplos que muitos eu segui. Outros que eu segui não deram certo para mim, mas para ele deu. Mas não foi algo consciente, foi muito mais pelo exemplo, tá certo? Ninguém ensinou ele a ser empreendedor também, ele resolveu um dia. E eu vejo que a maioria das pessoas que ocupam um cargo dentro de uma empresa tem um sonho de serem empreendedores. E muitas vezes alguns têm coragem de dar esse passo e em menos de um ano eles fecham a empresa que eles abriram.
é por falta de preparo. Existe algo que é o curto caminho longo e o longo caminho curto. O brasileiro, ele insiste em fazer o curto caminho longo, ele não planeja nada. Ele não foi ensinado a planejar, não é porque o brasileiro é ruim. Não é questão disso, a questão é de educação. Aqui a gente não foi educado a isso. E nessa sua autoavaliação, ao assumir o cargo, né, para coordenar o NJE em Santos, o que você pretende estar trabalhando na cidade? Eu diria que, assim, a minha proposição, aquilo que eu enxergo, está baseado no simples. Porque normalmente as coisas boas estão no simples. A primeira coisa é convidar, não sei se eu posso fazer um convite para as pessoas aqui, eu gostaria de convidar vocês que pretendem empreender, vocês que já são empresários, vocês que estão empreendendo neste momento, para se juntar a nós no Núcleo de Jovens Empreendedores. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um milagre na sua empresa? Não vai, porque ninguém é santo, ninguém é milagreiro. A ideia justamente é da gente poder ter momentos de união, através, por exemplo, de uma palestra, através de um happy business, que é um happy hour voltado à troca de cartão, com uma palestra bacana, de eu entender um pouco o que você faz, você entender um pouco o que eu faço, e de repente daí pode sair um negócio, ou eu posso te indicar para alguém que tem a necessidade que você soluciona, e você pode ter uma ideia para o NJE, enfim, é um caldeirão fervente, que duas pessoas pensam melhores do que uma. E a ideia é essa, a multiplicação é a divisão do conhecimento para a gente conseguir multiplicar. Multiplicar o quê? Empresas que dão certo, riqueza, tá certo? Gerar riqueza, gerar empregos, a ideia é essa. Obrigado pela sua presença, André. O tempo passa voando aqui. Passa mesmo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Tadeu. É uma oportunidade muito grande a gente poder estar aqui, tá? Legal. Eric, quem quer conhecer mais sobre o NJE, como é que faz, por onde acessa, enfim? Então, mais uma vez agradecer você, Tadeu. Quem quiser saber maiores informações pode acessar o site www.nje.com.br e tem o nosso e-mail para quem quiser se inscrever, participar das nossas reuniões que acontecem uma vez por mês, que é nje@ciespsantos.com.br. Legal, obrigado também pela presença. Muito obrigado a todos. Obrigado, audiência de você conosco até agora. Até um próximo Bem-Estar Criança, com mais algum assunto, com mais alguma pauta voltada à criança, ao adolescente e ao jovem. Tchau!